Olá, gente, nesse vídeo eu vou falar sobre os estados físicos da matéria, como a matéria se apresenta no nosso mundo. Então ela se apresenta na forma líquida, sólida, gasoso, não é? Sólida, e também outras duas formas não tão citadas, mas o Bose de Einstein e o plasma. Então vou falar alguns exemplos de cada um. Então líquido, eu posso citar a água, assim como o nosso óleo de cozinha, ele está na forma líquida, ele se apresenta na forma líquida, e assim como o etanol. Já do gasoso, podemos citar o gás hidrogênio, podemos citar também o gás oxigênio e também podemos citar o gás hélio. Já na forma sólida, podemos citar a cerâmica, assim como podemos citar o cloreto de sódio, que chamamos o sal de cozinha, não é? E também os nossos ossos se apresentam dessa forma, na forma sólida. Bose de Einstein: qualquer substância em tais características, em temperaturas muito baixas, vai apresentar as características do Bose de Einstein. E o plasma, podemos citar o Sol, que é uma estrela, então outras estrelas são exemplos de plasma, assim como a Unilã e Nitaka, que são duas das componentes das Três Marias. Então, quais são as características dos estados de agregação da matéria? Então, as características do estado de agregação da matéria, né? Podemos citar eles mais uma vez: o sólido, o líquido e o gasoso. Então, o sólido, ele tem a sua forma própria, ele se apresenta na sua forma própria. Já o volume dele é fixo, não vai variar e dificilmente sofre compressão, né? Para você aplicar uma compressão, não é, no gás, ou seja, diminuir o seu volume, você precisa de uma pressão muito alta, exorbitantemente alta. Já o líquido, a forma dele vai depender do recipiente que ele está. O volume dele também é fixo, né? Não fica se alterando. E também dificilmente ele sofrerá uma compressão. Aplicar uma força, né, para comprimir o líquido, dificilmente isso acontece. Já o gás, ele ocupa o volume de todo o recipiente. Então, o próprio volume é a forma do recipiente, né? Então, a sua forma é a forma do recipiente. E ele sofre compressão e expansão, já que as moléculas estão longe uma das outras. Então, é possível, existe espaço que separam elas. Então, se você aplicar uma força, como numa seringa, você conseguirá, não é, comprimir ou expandir um gás. Então, com temperatura e pressão, você consegue converter um estado, não é, de agregação para o outro. Então, aqui temos o sólido, aqui temos o líquido e aqui temos o gasoso. Então, podemos ter uma transição do sólido para o líquido, mudando a temperatura, por exemplo, mantendo a pressão constante e mudando a temperatura. Então, do sólido para o líquido chamamos de fusão. É a fusão. Já do líquido para o gasoso, do líquido para o gasoso, chamamos de vaporização. E existe, né, três tipos desses processos que eu já vou citar. A calefação, quando o líquido está superaquecido e você coloca numa superfície mais quente, né, ele vai mudar automaticamente do líquido para o gasoso. Isso acontece, por exemplo, né, quando a gente tem uma panela superaquecida e coloca água na torneira, por exemplo, né? Então, aquele processo ali, aquelas horas, é justamente, né, o líquido mudando para o vapor, e esse processo é chamado de calefação. Já a ebulição, quando a gente coloca água para ferver, né, a gente vê aquelas bolhas, aquilo ali é chamado de ebulição, é a mudança do líquido para o gasoso. Já a evaporação acontece a temperatura ambiente, é o processo que faz enxugar, não é, a água quando cai no chão, enxugar as camisas, né, quando elas estão molhadas, quando nós lavamos as camisas. E o que mais? Existe a volta também, né, do gasoso para o líquido, chamamos de liquefação ou ainda chamamos de condensação. E também do líquido para o sólido, chamamos de solidificação. Um exemplo, né, do líquido para o sólido, quando a gente coloca água líquida no congelador, na geladeira.
Então ela vai se tornar do líquido para o sólido, e então a gente chama a forma sólida da água de gelo. E por último, existe também a passagem direta do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Isso aí a gente chama sublimação. Isso acontece com a naftalina, aquelas bolinhas que matam traça, que nós usamos para matar traça, né? Que colocamos nas roupas, né? No guarda-roupa, por exemplo. Então é isso, gente. Nós falamos sobre os estados de agregação da matéria, né? Falamos as características, e é assim que a matéria se apresenta. Então eu agradeço vocês aí pela participação neste vídeo. Obrigado aí, até mais. Valeu, galera.